E aí, peãozada? Eu sou o Adir, professor de História, e esse é o nosso programa, o Segundo História. Hoje a gente vai abordar um tema super interessante. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. O tema de hoje é a Segunda Guerra Mundial, um dos maiores fenômenos da história da humanidade. Só para vocês terem ideia, 85 milhões de pessoas morreram, sendo que dessas 85, 50 milhões eram civis. Pessoas como eu e você, que estavam lá cozinhando, tomando banho e explodiu uma bomba na cabeça dele. A Segunda Guerra Mundial começou oficialmente em 1939. Mesmo antes da guerra acontecer oficialmente, ela já estava marcando presença em várias regiões do mundo. E o que é a Segunda Guerra Mundial? É um confronto entre as potências bélicas daquele período. Só para fazer um rápido contexto, a Inglaterra e a França dominavam quase todas as colônias naquele período, seguidos pela Bélgica e pela Holanda. Só que em 1870 surgem dois novos países, a Alemanha e a Itália. Inclusive, essas unificações podem ser temas de uma outra aula nossa. Se vocês acharem importante, comenta lá embaixo que a gente volta a abordar isso. Vou resumir bem, havia uma festa no mundo. A Alemanha e a Itália chegaram atrasados na festa. Sendo assim, eles não poderiam beber da cerveja. A gente fazendo essa brincadeira boba, mas só para vocês entenderem que a Inglaterra e a França dominavam o mundo e não estavam dispostos a dividir o mundo com a Alemanha e com a Itália. Só havia uma maneira, então, que esses países acreditavam para essa divisão acontecer: a guerra. Existem várias causas possíveis para a guerra. Questões étnicas, raciais, questões de território, questões de comércio, mas na verdade, o ponto mais importante é o econômico. O que esses países queriam então? Eles queriam obter lucros, e para obter lucros eles precisavam de colônias. Como a Inglaterra e a França não iam ceder suas colônias, a Alemanha e a Itália acharam por fim promover uma segunda guerra, a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente ela começa na Europa e ela vai acabar se alastrando pelo mundo. Vai chegar até a África, a Ásia e vai chegar também até a América. Inclusive, o Brasil também participou da Segunda Guerra Mundial, o que pode ser abordado em outro vídeo mais pra frente, galera. Num dado momento, a Alemanha passa a atacar os seus inimigos, que na verdade, em tese, era a França e a Inglaterra. Como já tinha ocorrido a Primeira Guerra Mundial, a França e a Inglaterra acreditavam estar preparados para um segundo conflito. A Inglaterra e a França poderiam ter evitado a guerra, mas eles preferiram ficar no seu isolamento porque tinham medo de acontecer um outro conflito mundial, assim como ocorreu na Primeira Guerra Mundial. E enquanto a Inglaterra e a França estavam preocupados consigo mesmo, a Alemanha crescia e produzia muitas armas e treinava os seus exércitos. Até que eles invadiram em 1939 a França. Bom, mas o que é de curiosidade nisso? Eu poderia ficar abordando aqui vários temas que vocês já conhecem, o nome dos grupos, os países, mas não é esse o nosso objetivo desse programa. O objetivo desse programa é trazer curiosidades para vocês. Bom, a primeira curiosidade é a seguinte: os alemães usaram drogas na guerra. Quando eu falo que os alemães estavam usando drogas na guerra, gente, eu me refiro a medicamentos, né? Só para lembrar vocês, a Alemanha é um dos países pioneiros na indústria química. As maiores fabricantes de remédio do mundo estão hoje na Alemanha. Então, os alemães eles têm tradição nessa área específica da ciência. Então, o que os alemães descobriram? Que um tempo no fronte de batalha seria decisivo para a vitória. Os alemães conseguiram então, com o uso desses medicamentos, fazer com que os soldados ficassem mais tempo no fronte. Vou explicar melhor. A Alemanha queria invadir a França. A França tinha uma fortificação chamada de linha Maginot. A Alemanha tinha certeza que se invadisse a França rapidamente, conseguiria conquistar grande parte do território francês. Mas para isso eles precisavam de tempo. O soldado precisava ficar acordado e precisava ficar alerta. Como os soldados ali dormiam em torno de 8 a 7 horas, esse tempo de sono era prejudicial para a guerra. Então os alemães tiveram uma ideia, uma sacada genial para aquele período. Eles passaram a dar medicamentos para o soldado ficar mais tempo acordado. Essa droga, galera, é mais ou menos como o rebite, aquela que faz as pessoas ficarem acordadas por mais tempo. E o que isso importa? O soldado alemão, conseguindo ficar acordado mais tempo, ele poderia pegar o inimigo de calças curtas. O inimigo despreparado. Vocês entenderam calças curtas, né? Bom, o alemão, então, conseguiu ficar acordado 3 dias. Cara, você imagina o cara ficar acordado 3 dias na guerra. Os franceses dormiam e os alemães invadiam. Então, em poucos dias, a Alemanha ocupou metade do território francês e isso foi visto com grande alegria pelas tropas alemãs naquele período. O que acontecia? Quando chegava próximo da hora dos soldados dormirem, ao invés de dormir, eles distribuíam pequenos comprimidos e esses soldados tomavam esses comprimidos e ficavam mais tempo acordados. Isso foi importante para a Blitzkrieg alemã. E o que é Blitzkrieg? É chamado de guerra relâmpago, onde as tropas alemãs invadem com tal rapidez que não há oportunidade para o inimigo se defender. A Blitzkrieg é dividido em 2 grupos básicos, aqueles que vão pela terra, chamado de infantaria, e os que vão pelo ar, a Luftwaffe. Luftwaffe é a força aérea alemã. Enquanto os soldados estavam se preocupados em se defender da artilharia, das tropas, dos canhões e dos tanques de guerra, os aviões vinham e atacavam pelo alto e desorganizavam essas tropas francesas. E quando os franceses perceberam, os alemães já tinham ocupado metade da França, inclusive ocupado Paris. Uma outra curiosidade é que Hitler, quando esteve em Paris, já dominada, ele fez questão de assinar uma série de acordos na França, exatamente no mesmo vagão de trem onde a Alemanha tinha assinado
assinado a sua rendição. A gente percebe aí que o Hitler, um psicopata orgulhoso, né, quis assinar a rendição francesa no mesmo lugar onde outrora a Alemanha tinha assinado a sua rendição. Galera, o trem nem era utilizado mais, ele já estava no ferro velho, e o Hitler fez questão de ir lá e pegar o vagão, colocar no trilho, no mesmo local, no mesmo momento, e assinar a rendição francesa. Tudo no nazismo é simbólico, e o Hitler sabia usar isso muito bem. Os nazistas utilizavam muito a comunicação e a propaganda. A gente pode usar como exemplo o filme Triunfo da Vontade, da cineasta Leni Riefenstahl. Pô, galera, eu não sei se a pronúncia é essa. Fale pra gente, Google, como é que é a pronúncia, por favor. Leni Riefenstahl. Uma das técnicas utilizadas por ela, que se popularizou nesse filme, foi o enquadramento de baixo para cima. Essa técnica, ela tinha a intenção de tornar a pessoa mais imponente, de tornar ela mais importante. Por isso que ela foi largamente utilizada pelo nazismo. Só para vocês entenderem a importância da Segunda Guerra Mundial na história da humanidade, ela é um divisor de águas nos contratos de guerra. O que isso quer dizer? As guerras antigas, elas eram envoltas em honra e glória, né? As pessoas se enfrentavam em campo aberto, elas marcavam a hora e o momento da guerra, tentavam se respeitar ali as cidades, evitar o uso de crianças e mulheres, e o que era, ao ver das pessoas daquela época, algo positivo. Com a Segunda Guerra Mundial, isso vai acabar totalmente, cara, porque ninguém vai combinar horário, ninguém vai combinar local de enfrentamento. Qualquer lugar, qualquer momento era possível. É aí que a gente entende o porquê de tantos civis mortos na Segunda Guerra Mundial. 50 milhões de pessoas acabaram sendo assassinadas. E essas pessoas eram civis. Então o cara tava lá, né, na casa dele, lavando e passando, cozinhando, vivendo, namorando, e de repente se deparava com a guerra. Uma outra curiosidade importante sobre a guerra, que é muito pouco falada, é sobre a Batalha de Stalingrado. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que a Batalha de Stalingrado foi vencida com técnicas de milícia utilizadas pelas tropas russas. Hoje em dia, a gente sabe que o que foi crucial para a vitória russa sobre os alemães foi a utilização de mulheres no fronte de guerra. A Rússia, que na época era União Soviética já, foi o primeiro país a usar de maneira massiva mulheres no fronte de guerra. Muitas mulheres russas lutaram mesmo de frente a frente, mas algumas delas eram snipers. Sniper é uma pessoa que aprendeu técnicas de tiro à distância, e isso deu grande vantagem para a Rússia naquele período. Gente, os alemães, quando ficaram sabendo que os russos estavam usando mulheres, eles fizeram chacota, né? Riram, falaram que os russos eram fracos, mas de fraco não tinha nada, cara. Na verdade, os russos perceberam que as mulheres tinham muito mais vontade que os homens de ir para a guerra e de lutar para defender sua família. E essa força é que deu vitória aos russos naquele período. É a partir daí que os alemães começam a perder a guerra. A Batalha de Stalingrado é uma das mais importantes batalhas da Segunda Guerra Mundial porque ela é muito simbólica. Stalingrado leva o nome do líder russo naquele período, que era Stalin. Então, Stalin obviamente não ia querer que a cidade que levasse o nome dele fosse invadida pelos alemães. Em contrapartida, Hitler sabia desse simbolismo, e ele sabia que se ele invadisse e conseguisse dominar Stalingrado, seria o mesmo que dominar o próprio Stalin. Então os dois estavam convictos que a vitória ali era importante. Aí que foi o grande erro do Hitler, porque o povo russo está defendendo a sua própria cidade, o seu próprio povo, está defendendo sua família, está defendendo a si mesmo. Então eles lutavam com mais vontade. Já os alemães estavam a quilômetros de distância de casa, no inverno rigoroso russo, e estavam defendendo uma pessoa que estava distante, que era o Hitler, né? Em várias ocasiões, o general alemão tentou alertar o Hitler sobre o perigo disso, né? Ele queria voltar para a Alemanha, ele não quis continuar, mas o Hitler insistiu e disse que se ele voltasse, ele morreria de qualquer jeito. Então ele poderia escolher morrer na guerra com glória ou morrer sendo um traidor. E por isso que os alemães permaneceram ali durante tanto tempo, mesmo com a derrota iminente. Como eu havia dito lá inicialmente, a Segunda Guerra Mundial ela tem várias causas. E entre essas causas, uma delas está no fato do povo alemão se sentir humilhado por causa do Tratado de Versalhes. Essa humilhação fez com que o povo alemão concordasse em ir para a guerra, porque era um sentimento de vingança que eles tinham naquele período. O que tem de absurdo na Segunda Guerra Mundial, que não tinha em outras guerras, é o ideal da superioridade alemã. Eu vou explicar melhor para vocês. Quando o Alexandre Magno, por exemplo, promoveu a guerra na Grécia Antiga, em cada cidade que ele invadia, ele conseguia uma quantidade de soldados. Em outras palavras, os soldados que antes eram inimigos poderiam se tornar aliados, e o Alexandre Magno sabia usar muito bem isso. Em cada local que ele passava e invadia, ele aumentava suas tropas. Mas quando se trata do nazismo, fica complexo pensar nisso. Por quê? Porque o alemão ali que estava envolvido na guerra, ele acreditava que ele era superior aos outros. Como é que você vai invadir um país inimigo e vai convencer esse país, ou o povo desse país, que mesmo sendo inferior, ele tem que lutar na guerra com você? Gente, se você for avaliar de uma certa maneira, você vai perceber que a Segunda Guerra Mundial, ela já começa perdida para a Alemanha, né? A Alemanha se considerava superior aos outros, e não aliada aos outros, não irmão dos outros. E isso faz com que as tropas que lutavam com os alemães não tivessem tanta força, nem tanta garra para defender um povo que ele considerava inferior. Bom, e quais foram as consequências dessa guerra de uma maneira geral para a história do mundo? Quem venceu a guerra, a gente pode dizer assim, que se tem um vencedor,
esse vencedor é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por que a União Soviética é considerada o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial? Porque eles vão invadir e dominar o território alemão. Quem invade a Alemanha e quem tira o Hitler do poder são os russos, né? A gente sempre, quando assiste filmes hollywoodianos, a gente vê os americanos como os grandes heróis da Segunda Guerra Mundial. E a União Soviética, como a grande vencedora da guerra, ela usou vários mecanismos para fazer, né? Ela primeiro contou com a sorte, porque quando Hitler invade a União Soviética, cai um forte inverno e os soldados alemães não estavam preparados, né? Eles não tinham levado botas nem roupas para aquele momento. E outra técnica que os russos usavam era chamada de terra arrasada. Resumindo o que é terra arrasada, os russos, eles destruíam a própria cidade. A cidade ficava cheia de entulhos, sem nada que pudesse ser aproveitado pelos alemães. Então, a cada deslocamento do alemão para uma próxima cidade, eles foram se desesperando. Chegavam na cidade, não tinha nem água, não tinha local para dormir e não tinha comida. Eles iam para outra cidade. E isso foi baixando o moral do povo alemão, dos soldados alemães, até que a Rússia conseguiu vencer a guerra. Essa técnica utilizada pelos russos levou os alemães ao desespero. Alguns passaram a se alimentar dos cavalos, e os cavalos eram importantes para o deslocamento, mas se o cavalo morria, eles acabaram comendo, chegando a um ponto de até promover o canibalismo, né? Essa prática é bem parecida com aquela que aconteceu no acidente dos Andes, onde eles são obrigados a se alimentarem dos passageiros mortos para não morrer de fome. Só amarrando um pouquinho os assuntos, as guerras antigas tinham uma questão de honra, né? A Segunda Guerra Mundial, ela é nova porque ela coloca outros ingredientes nessa nossa receita, né? Ela coloca vingança, coloca humilhação, coloca tristeza, né? Então, o povo alemão, quando você vê os vídeos produzidos pela propaganda alemã, eles parecem felizes, né? Existem relatos e imagens e tudo mais das pessoas comemorando o início da guerra. Parecia que aquilo trazia felicidade para as pessoas. E nós sabemos que vai ser totalmente o contrário, né? A Segunda Guerra Mundial vai causar muita tristeza. Só para vocês entenderem melhor, o Mussolini, que era o líder italiano, ele dizia que a guerra está para o homem assim como a gestação está para a mulher. Se a mulher traz a vida, o homem pode trazer a morte. E essa morte é que faria do homem honrado. Vale lembrar, galera, que na Alemanha existiu o nazismo e na Itália existiu o fascismo, que são ideologias muito parecidas. E na Itália o líder era o Mussolini. Ele colocava a guerra como algo glorioso. Só que essa glória dele não era aquela glória do século XVI, século XVII. A glória dele era vencer o inimigo a qualquer custo. E convenhamos, isso não tem nada de glória. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado das curiosidades que a gente trouxe sobre a Segunda Guerra Mundial hoje. Existem centenas de outras, né? E se você tem alguma sugestão, vai lá embaixo, comenta, cara. Comenta sobre as que eu falei hoje, coloca novas curiosidades, outras abordagens. A gente tá aqui para isso mesmo. Então, galera, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, para que esse vídeo seja visto por mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.